É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui para o segundo bloco. O Dr. Maurício já está por aqui. Vamos ver as principais informações desse problema tão temido pelos homens. Quer dizer, pelos homens e pelas mulheres também, né? Porque afinal existe uma repercussão sobre a vida das mulheres, né? Dr. Maurício, seja bem-vindo ao programa Mídias na TV. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Eri. Prazer enorme estar aqui com você, com a tua audiência aí. Se a gente puder ser útil, vamos conversar bastante. Com certeza, esse é o nosso objetivo. Doutor, no passado não muito distante, eu lembro uma das primeiras reportagens que eu fiz, o termo que se usava era impotência sexual. Né? Hoje se usa disfunção erétil. Essa mudança, o que significa? A disfunção é um termo mais abrangente? Por que houve essa... Nem sei exatamente se é uma mudança, mas hoje se fala muito sobre disfunção erétil, né? Certo. É assim, na verdade, impotência é um termo mais popular, né? Disfunção erétil seria um termo um pouco mais técnico, mas basicamente é a falta de qualidade, né, desse órgão genital masculino, de ter uma ereção satisfatória, né, para que tenha condição de ter um intercurso sexual satisfatório. Né? Então, na verdade, os termos são semelhantes. Né? O que é importante salientar é a prevalência disso na população, que é extremamente comum. Você já pode casos na segunda, terceira década, pacientes com 20, 30 anos, 40 anos, que já apresentam esse problema. Então, tem, assim, basicamente, o que a gente precisa saber? A partir de 40 anos, 40% pode ter. 50 anos, 50% pode ter. E aí vai aumentando com a idade. Então veja como realmente é algo muito comum que afeta muito a qualidade de vida dos homens. E mulheres também, do casal. Com certeza. Doutor, o tema, embora seja bastante difundido, e todo mundo sabe que a vida sexual é um dos pilares da vida do ser humano de uma forma geral. Perfeito. No entanto, existe ainda um certo preconceito, uma certa dificuldade de falar e, por consequência, de buscar também ajuda, né, doutor? Sim, existe. Infelizmente, porque isso impacta diretamente na vida, da saúde do homem, né, e do casal. Né? Realmente, a relação sexual faz parte da vida do casal. Né? Assim como se alimentar, né, cuidar dos filhos, tem que ter uma vida sexual que seja satisfatória, né, entre o casal, que isso traz benefícios para a saúde, felicidade, melhor da autoestima, né, vários benefícios já comprovados cientificamente. Na verdade, é uma necessidade fisiológica, né? Sem dúvida, necessidade fisiológica que não deve ser deixada de lado, negligenciada, porque existem vários outros aspectos negativos, né, na ausência dessa vida sexual ativa dentro do casal, que podem acontecer, né, sintomas de depressão, ansiedade, né, então realmente é importante demais esse tema. Ao contrário de, eu não sei dizer exatamente qual o tempo, mas a gente sabe que existia um período, um tempo atrás, que não existia tantos tratamentos como existem hoje. Inclusive pessoas que tomavam determinado medicamento que deixava a pessoa com problema de disfunção erétil e estava fadada a viver com aquele problema a vida inteira, né, doutor? Exatamente. Como que você vê hoje com relação a tratamento? Realmente houve uma evolução? Existem várias formas de se tratar a disfunção erétil? Sim. É assim, é até engraçado como surgiu o primeiro medicamento via oral para isso. Foi em 1994, que aquela empresa farmacêutica grande, a Pfizer, ela estava usando para tratamento de arritmia, um comprimido entre os pacientes que tinham arritmia, um problema cardíaco, e notou que esses pacientes começaram a melhorar a parte sexual, a parte da ereção. E era um vasodilatador, que é a sildenafila. Então, desde 1994 começou isso, em 97 o FDA, que é o órgão sanitário que cuida das drogas nos Estados Unidos, depois a Anvisa, no mesmo ano, em 1997, protocolou isso e confirmou que tinha benefício para a saúde do homem e começou a ser usado na população no mundo todo. Né? Então isso é algo talvez recente, 97. Né? Antes disso você não tinha um tratamento via oral satisfatório. Né? Já existiam algumas injeções que se usa no pênis, no órgão genital masculino, existia algum tratamento já com prótese peniana, mas o via oral, que catapultou esse tratamento da disfunção erétil, surgiu na década de 90, final da década de 90. Então, um benefício muito grande para os homens. Então, hoje, se a gente for analisar uma pessoa que tem esse problema, ele pode contar, independente do nível, não sei se existe classificação também diante do problema, mas ele pode contar com diversos recursos, né, doutor? Você falou do uso do medicamento via oral, mas existem outras formas também, né? Exatamente. Então, assim, a gente comentou, a prevalência alta, a partir dos 50 anos, 50% da população tem níveis leve, moderado e grave. 60 anos, 60%, 70 anos, 70%, 80 anos, 80% vai ter um nível de disfunção erétil. Ou seja, é realmente comum, né?
E quais são os tratamentos? O primeiro tratamento que a gente usa são os medicamentos via oral, né? Dentre eles o precursor que é a sildenafila, que é o antigo Viagra, né? O famoso Viagra, e hoje um muito usado é a tadalafila, medicações via oral, né? Que são vasodilatadores, facilitam a ereção, facilitadores da ereção. Né? A gente tem que entender o órgão genital masculino como um vaso sanguíneo, que ele precisa se encher de sangue para ter essa capacidade de rigidez axial para ter a intercurso sexual. Então, esses são facilitadores da ereção que ajudam bastante. Mas alguns pacientes, cerca de 30%, falham nesse tratamento. De 70% tem sucesso, 30% falha. E entre os diabéticos, mais de 40% falham. Nessa falha, qual que é o tratamento de segunda linha que pode ser usado? As injeções penianas. Tá? São injeções, autoinjeções. O próprio paciente, através de um líquido, de uma seringa bem fininha, ele injeta no próprio órgão genital, ele ou a parceria, né, homem e mulher, sim, e você consegue ter uma ereção satisfatória de cerca de 30 minutos a 1 hora. Tá? E na falha desse tratamento injetável, você existe também uma terceira linha de tratamento, que seria uma luz no fio do túnel, que seria a prótese peniana. Tá? Existem, que são um tratamento definitivo. Se você não deu certo o tratamento com a prótese, por algum motivo, uma infecção, ou o paciente não gostou, se você retira a prótese, ele nunca mais terá capacidade erétil, né? Porque foi destruído os corpos cavernosos, são os 2 cilindros que se enchem de sangue. Então, na falha da prótese, ou coloque outra, ou realmente não terá sucesso mais. Então, tem que ser bem definido entre o paciente e o médico se vai optar por essa terceira linha de tratamento. Doutor, então, em outras palavras, o tipo de tratamento depende também do problema, do nível e no grau do problema do paciente, né? Exatamente, Deri. Por exemplo, tem pacientes que têm um senhor de 70, 80 anos, diabético. Ele já tem uma doença de base que tem uma calcificação das artérias do corpo. E o pênis, como eu falei, o órgão genital masculino, ele é um vaso sanguíneo. Se tem calcificação nas artérias, as finas artérias que levam o sangue ao órgão genital masculino, elas podem calcificar e às vezes não chega sangue de forma adequada. Então esse paciente não tem sucesso muitas vezes nem com a medicação, nem com a injeção. E recorre-se à prótese. Tá? E também, a gente estava comentando nos bastidores aqui, não tem uma idade específica, mas geralmente conforme mais idade, mais propenso a colocar. Mas tem pacientes jovens já. Eu coloquei prótese para pacientes de 50 anos de idade. Nossa, novo, né? Novo. Doutor, existem causas definidas para o problema da disfunção erétil? Sim. Geralmente, antes dos 40 anos, é mais comum a causa psicogênica. Tá? Pacientes, às vezes, com ansiedade, não conseguem relaxar direito. Então, seria essa parte da cabeça. Né? A gente tem que entender a ereção. O emocional. O emocional. A ereção é um processo complexo. Você tem que ter uma erotização, né, com a parceira, né, os 5 sentidos, né, audição, visão, olfato, tato, aguçarem-se isso para liberar um neurotransmissor cerebral, né, que é um mensageiro que se chama óxido nítrico, que ele vai entrar em contato no teu corpo e liberar substâncias no órgão genital masculino para que tenha ereção. Então, esse processo é complexo. Se você não tiver um relaxamento, uma tranquilidade entre as 4 paredes, você vai ter isso comprometido. Tá? Então, não é somente algo que eu comentei. Então, psicogênico até os 40 anos de idade. Acima dos 40 anos vem algumas causas também orgânicas, são causas mistas. Então, parte psicogênica, psicológica, emocional, mais causas orgânicas, como que eu comentei de um paciente diabético, que teria essa dificuldade por conta de algo orgânico, algo físico, anatômico dele. Tá? Doutor, um comportamento bastante inadequado, inclusive vocês orientam muito para não fazer isso, mas sim, que é notória a automedicação. E no tocante à disfunção erétil, a gente percebe que não é diferente. Pessoas compram indiscriminadamente, inclusive jovens. Quais são as consequências, os riscos que uma pessoa que usa de uma forma recorrente medicamentos para disfunção erétil pode correr sem a orientação médica? É uma boa pergunta. Sabe o que tem acontecido muito? Homens, para aumentar a performance na academia, usam esses vasodilatadores, como a tadalafila. Então, o que isso pode causar? São homens jovens, 30, 40 anos, que não teriam necessidade de usar a tadalafila. E isso, indiretamente, vai melhorar a performance sexual dele. Né? Ele vai ter ereções mais rígidas. E a partir do momento que ele não usar a medicação, ele vai ter uma dependência psicológica. Ele não vai ter aquela performance boa que ele estava acostumado durante o ato e ele pode sentir falta e pode falhar na hora da relação. Você entendeu? Então, esse uso indiscriminado deve ser evitado, sim. Né? Então, quem estiver ouvindo a gente, o uso de academia para fazer uma vasodilatação, melhorar a vascularização muscular,
pode, no futuro, ter um déficit, um impacto na qualidade de vida sexual desse homem. Entendi. Além dos fatores que você já citou com relação às causas, existem linhas de determinados medicamentos que podem interferir na boa performance sexual? Existem alguns ansiolíticos, alguns antidepressivos, medicamentos... hipertensão, por exemplo. Hipertensão, algumas classes de medicações para antihipertensivos podem afetar, sim, na disfunção erétil. Tem algumas classes mais novas que não afetam, tá? Então tem que ser discutido bem isso em o cardiologista, o urologista e o paciente. Medicações para antidepressivas, anticonvulsivantes, algumas pacientes têm epilepsia, doenças neurológicas também podem afetar negativamente na relação sexual. Então isso tem que ser discutido também na hora, né, na abordagem, né, dentro do consultório, essa anamnese com o paciente, quais medicações que ele usa, né? Avaliar tudo isso é muito importante. Hábitos de vida não saudáveis, isso é muito importante, né? O que a gente tem que fazer? Combater o sedentarismo, né? O paciente tem que estar ativo com muita frequência, ele tem que ter uma atividade física regular, 2, 3, 4 vezes por semana. Isso melhora muito também a qualidade sexual, né? Combater o sedentarismo, combater a obesidade, o sobrepeso, né? Então isso ajuda demais. Por exemplo, déficit também de testosterona, que a gente acompanha isso, a gente sabe que 25% da população, um quarto da população masculina pode ter esse déficit de testosterona. Isso vai acontecer ao longo da vida dos homens. É uma falha na produção endógena da testosterona dos testículos. E o que naturalmente pode melhorar isso? Hábitos de vida saudáveis. Às vezes exercício de perna, que esse músculo da coxa, o músculo quadríceps, exercícios de perna podem melhorar essa produção endógena de testosterona, podem impactar positivamente na relação sexual também. Que você comentou do exercício físico, né? Porque na verdade a ereção, a vida sexual, ela tem uma ligação direta com a circulação, né? Direta. Então isso significa que se a pessoa se exercita, ele tem uma probabilidade de trabalhar preventivamente, né, doutor? Perfeito. Essa relação é direta. Deve ser sempre estimulado, bastante. Tá certo. Doutor Maurício, o tema é muito vasto e certamente nós ficaríamos aqui horas e horas conversando, né? Mas como o nosso tempo também já está terminando, eu agradeço a tua participação e já fica o convite para um outro momento, quem sabe até falar sobre reposição de testosterona, né? Muitas pessoas têm esse problema, né? É um ótimo assunto. E é um prazer enorme, fico muito feliz de estar aqui, gosto muito de você, a gente tem uma amizade antiga e um prazer, quando a gente puder contribuir, eu estou à disposição. Tá certo. É isso aí, doutor, um grande abraço e mais uma vez obrigado, tá? Obrigado.